Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a este canal. Para você que não me conhece, eu sou a Silvana e este canal eu dedico exclusivamente para trazer mensagens para o coração das mulheres. Você que precisa vencer batalhas na sua casa, no relacionamento, na vida profissional, na sua atividade como mãe, certamente você terá aqui uma mensagem de fé, de força, de consolo até para poder prosseguir a sua vida de uma forma muito feliz, muito abençoada. No vídeo passado, eu trouxe aqui o exemplo de uma mulher que com a sua perspicácia, com a sua inteligência, com a sua criatividade, com a sua diplomacia, conseguiu livrar a sua casa e os seus familiares de uma destruição completa. Ela não teve muita sorte com o seu marido. Seu marido era um homem grosseiro, era um homem assim, desses homens assim um pouco brutos, sabe, até estúpidos e arrogante, achava que era melhor do que as outras pessoas e maltratava as pessoas. E por isso ele atraiu para a sua casa um mal muito grande. Mas esta mulher, ela teve uma atitude muito importante e ela foi uma peça crucial. Ela teve uma atitude determinante para fazer com que esta ira fosse aplacada. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo se você perdeu essa história. Hoje eu quero continuar falando exclusivamente sobre a ira, não é? A ira que foi despertada no outro lado, naquele homem que foi maltratado, e como esta mulher, com as suas palavras, não é? Com as suas atitudes, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a direção que Deus deu, ela conseguiu amenizar o estrago que o seu marido havia feito e ela conseguiu remediar, resolver esta questão de uma forma muito interessante. Então hoje eu quero falar sobre as 5 lições que a Bíblia nos ensina para vencer a ira. Roda a vinheta, daqui a pouco eu volto. Essenciais para vencer a ira, isso mesmo, aquela ira, aquela raiva, aquela força que vem assim de dentro como se fosse um vulcão em erupção e a pessoa não consegue controlar. Deus nos ensina 5 formas de nós aplacarmos a ira. Mas antes da nossa lição, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever aqui neste canal. É um espaço exclusivo para mulheres, no qual eu tenho dedicado para trazer mensagens que vão te abençoar, vão acrescentar muito na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida familiar, no seu casamento, relacionamento. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, se inscreva agora, ative o sininho e não se esqueça de compartilhar com aquela amiga que você ama muito e que você quer vê-la também feliz, não é? Então, vamos para a nossa lição. Bom, a primeira forma de aplacar a ira. Bom, a primeira forma das 5 que nós vamos aprender de como aplacar a ira é neste versículo que a Bíblia diz: a boa palavra, ou seja, uma boa palavra, serve de bom remédio. Foi isso que Abigail fez. Ela chegou lá, foi ao encontro de Davi, como você poderá ver no vídeo anterior, é importante que você assista, e o marido dela tinha afrontado os trabalhadores que Davi mandou lá para as terras dele para pedir comida.
Na verdade, era um favor que era devido, porque os trabalhadores daquele homem também haviam estado nas terras de Davi e eles foram muito bem tratados, muito bem alimentados. Aquele homem foi arrogante, os escorraçou, maltratou a todos eles e disse: eu não vou dar da minha comida, não vou dar da minha carne para vocês, porque eu nem vos conheço. O que não era verdade. Ele sabia muito bem quem eram aqueles homens. Então Davi estava irado, ele estava com todo o seu exército de 400 homens e ia lá na casa de Nabal, o marido de Abigail, para destruir tudo, não só as pessoas que ali estavam, mas todos os funcionários, todos os trabalhadores, todos os criados, né? Todos os animais, porque a casa da pessoa, quando se diz a casa na Bíblia, representava todas as suas posses, tudo aquilo que pertencia a ela. Aquele exército estava indo naquela casa para destruir. Mas a palavra que Abigail trouxe no encontro que ela teve com Davi, além dos presentes que ela levou, serviu de bom remédio, ou seja, remediou, serviu para amenizar todo aquele estrago que o marido dela havia feito, também por meio das palavras. Então veja que as palavras sábias, como a Bíblia diz, elas servem de bom remédio. Muitas vezes, como quando situações acontecem na minha vida, na sua vida, no nosso dia a dia, dentro de casa, dentro dos nossos lares, muitas palavras, elas vêm de uma forma ruim. É verdade. Há palavras que são como ponta de espada. Elas ferem e elas denotam uma reação imediata. Mas no momento que você for falar, cuidado. Se você disser uma má palavra, aquilo pode gerar uma briga, pode gerar uma destruição, uma separação, uma tragédia até. Então, a boa palavra, ela serve de bom remédio. É importante que nós escolhamos as palavras que nós vamos falar em determinados momentos, para que elas não coloquem tudo a perder. Muito pelo contrário, elas vão remediar, aplacar a ira e trazer um bom resultado. A segunda lição que a Bíblia nos dá está lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 26, que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. O que quer dizer isso? Esse mas está nos orientando a fazer algo contrário daquilo que nós vamos ter vontade de fazer no momento. Então, preste atenção, olha, irai-vos. Não é errado que as pessoas se irem. Não, a Bíblia não condena isso. Na verdade, o que a palavra de Deus nos chama a atenção é por aquilo que acontece após nós ficarmos irados. Porque quando o ser humano se ira, ele se enche de furor e às vezes ele nem consegue se conter. Ele vai e faz uma coisa que depois ele pode até se arrepender. Quantas vezes as mulheres, até com uma criança, quando ela fica irada, chateada, ela solta aquilo que está na mão, até machuca, ou ela faz alguma coisa que ela não queria fazer e depois ela se arrepende. Então, preste atenção à lição que Deus nos dá. Olha, irai-vos. É certo que às vezes até a gente pode ficar chateada e até irada, com aquela raiva, mas cuidado com aquilo que você vai fazer com a sua raiva, não é? O que você vai fazer com esta raiva? Você vai bater? Você vai falar palavras horríveis? Você vai xingar? Você vai amaldiçoar? Você vai ter uma atitude horrível da qual depois você vai se arrepender? Então, cuidado. Você pode até se irar, mas cuidado com aquilo que você vai fazer após esta ira. É importante se conter, é importante ter um domínio próprio e com Deus nós podemos aprender a ser assim. A terceira lição que a palavra de Deus nos dá a respeito da ira está lá em Tiago 1,20, que diz assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu disse homem, mas homem na Bíblia está no sentido genérico, quer dizer a mulher também, ou seja, o ser humano. A ira da mulher, podemos dizer assim, não opera a justiça de Deus. Como eu estava falando da história de Abigail, você imagina se o Davi, na ira que ele estava de chegar lá e destruir toda a casa, né, tudo aquilo que Nabal tinha por causa da maneira arrogante que ele falou, ele despertou realmente a ira em Davi. Ele foi um ingrato, né, ele foi um mal agradecido e além de tudo foi um bruto, né, foi uma pessoa autoritária, ele foi um dominador, né, uma pessoa que agiu
de uma forma muito ruim. Então, naquele momento, a única coisa que Davi queria é chegar lá e dar vazão à sua ira. Mas a Bíblia diz que a ira não opera a justiça de Deus. Ou seja, quando você ira e dá vazão à sua ira, você faz justiça com as suas próprias mãos. E a justiça com as próprias mãos não é boa. Porque nós, quando estamos iradas, quando estamos chateadas, quando estamos enraivadas ou enraivecidas, podemos fazer coisas que nós não queremos. Então, a partir deste momento, se você foi lá, bateu, brigou, né? Se você foi lá, jogou tudo para o alto, chutou o balde, como se diz, então pronto, você já fez justiça da sua forma. Deus não vai mais fazer justiça em seu favor. Então é bom, é importante esperar a justiça de Deus, porque Deus faz melhor, Deus sabe como fazer. Não é? E Deus não faz maltratando, destruindo, mas Deus faz conforme a medida. Porque Ele diz, tudo aquilo que a pessoa semear, isso ela vai colher. Então, é Deus que cuida daquela pessoa. Não cabe a nós dar a ela o troco, né? Não cabe a nós tentar fazer da mesma forma que ela nos fez. Ou seja, dar o troco na mesma medida que a pessoa fez a nós, né? O mal que ela fez a mim, eu vou fazer a ela igual, até mais. Não é assim. A justiça de Deus é a maneira perfeita de se fazer, e isso pertence a Deus, não pertence a nós. Não somos nós que temos que nos vingar da pessoa, mas a justiça que vem de Deus, esta é a melhor. E aquele conselho que Abigail deu para Davi foi este. Ela disse, Senhor, não deixe que isto te sirva como um tropeço. Deus tem te separado para ser um homem de guerra, que guerreia as guerras do Senhor. Não deixe, não faça tudo, não leve tudo a perder por causa deste homem, por causa deste insulto que ele te fez, né? O Senhor terá bênção triplicada. E ela conseguiu convencê-lo, e isso foi muito bom para Davi, tenho certeza que vai ser bom para você também. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quarta lição importante, muito importante, que Deus nos ensina e também está lá em Efésios 4, capítulo 4, verso 26. E eu gosto muito desse versículo porque ele diz assim, olha, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é o sol se pôr? É o dia acabar. Né? Então, se algo aconteceu com você hoje, você ficou muito irada, muito chateada, você não está, como se diz, você está passada, você não está conseguindo engolir isto. Não deixe que o sol se ponha sem você resolver isso. Se você tiver como conversar com a pessoa que despertou em você esta ira, muito bem, faça isso. Se não tiver como conversar, fale com Deus, peça a Deus para te ajudar nisso, mas não vá dormir com esta ira, com esta angústia no coração. Isso vai se tornar dentro de você uma raiz de amargura que vai fazer muito mal, sabe a quem? Principalmente a você. Então, não deixe que o dia se ponha, que o dia se vá, que o sol se ponha e você acorde no outro dia com aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim contra alguém dentro do seu coração. Nós vamos fazer um estudo qualquer dia que fala sobre o coração, sobre retermos coisas ruins no nosso coração. Isso nos faz muito mal e aprisiona a nossa vida e a nossa felicidade. Eu creio que você quer que os seus sonhos se realizem, então jogue fora essa ira, perdoe a pessoa, ache uma forma de tirar esta raiz de amargura de dentro de você e você verá que amanhã será um novo dia. A quinta lição que Deus nos dá para nós vencermos a ira está lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, que diz que nós devemos estar sempre prontas para ouvir, tardias para falar e tardias para se irar. Prontas para ouvir, às vezes é uma coisa difícil, porque quando alguém nos provoca, quando alguém pisa, né, ou coloca o dedo na nossa ferida, logo a gente quer gritar, logo a gente quer reagir e não queremos aceitar isso.
Mas o conselho de Deus, ele é melhor, porque às vezes nós falamos até antes de ouvir. E Deus diz que isso não é de muito boa sabedoria, né? Porque quando você fala sem ouvir primeiro, muitas vezes você acaba falando o que não devia e ouve de uma forma fragmentada, sem entender direito do que se trata. Então, o Senhor Deus nos ensina que nós façamos um esforço de ouvir um pouco mais, não é? E aguardar um pouco mais para falar. E principalmente aguardar um pouco mais para se irar. Ou seja, depois de nós ouvirmos bem, Deus ensina que nós precisamos pensar naquilo que nós vamos falar. E mesmo depois que alguém nos fizer um agravo muito sério, a gente tem que segurar um pouco para não se irar de pronto, porque neste ímpeto de ira, nesta reação impetuosa, provavelmente nós vamos fazer coisas da qual nós podemos nos arrepender depois e talvez não será muito bom, ok? Então fique esse conselho de Deus para a tua vida, espero que Ele te abençoe bastante. Para você que não me conhece, eu sou a Silvana, não se esqueça de dar o like se você gostou deste vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com a sua amiga, ativar o sininho e na terça-feira eu volto com uma mensagem muito importante para você que é mulher. Grande beijo e abraço também muito forte no seu coração. Até lá. Tchau, tchau.